Todo mundo fala sobre a vontade de morar fora, de viajar, de conquistar novas oportunidades, dos benefícios que tem falar uma outra língua, da maravilha que é morar em outro país, um país seguro, um país que você vai ter mais oportunidades. Mas pouca gente fala o preço que vem junto com isso. Não é de graça, gente. É um preço bem alto e que nem todo mundo consegue segurar. Não é porque a pessoa é fraca, não é nada disso, é porque assim é muito pesado, é muita coisa que a gente tem que aprender e resolver quando a gente vai morar fora do nosso país. E assim, é o começo de uma vida nova e o fim de muitas outras coisas antigas, de coisas que não vão te servir mais nesse novo país. Nos primeiros meses, gente, é tudo maravilhoso, é lua de mel, é tudo lindo, tudo você compara, aqui é muito seguro, aqui é muito bonito, aqui é muito verde. Você tá na lua de mel, que são uma das fases de quando você vai morar fora do Brasil. Mas logo depois vem um choque cultural. A comida, a fala, gente, é cansativo demais você chegar e as pessoas falando inglês o tempo inteiro e você não sabe o que aquelas pessoas estão falando. Você tá em grupo de pessoas e você tem que só chacoalhar a cabeça. É uma exaustão muito grande. A língua cansa, o frio pesa, o trabalho é puxado, estudar o dia inteiro e depois ter que trabalhar, gente, é muito puxado, é muito cansativo. E uma outra língua, tudo é muito diferente para o nosso cérebro, é uma exaustão assim sem tamanho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu saía aos finais de semana, que eu estava aprendendo inglês, eu conheci o Joe, então eu saía com os amigos da gente, eu abria a boca na frente de todo mundo, eu não conseguia segurar, era uma exaustão. Ele olhava, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, gente, me desculpa, mas é muito cansativo para mim tentar entender o que está todo mundo falando e conectar no meu cérebro. Então vai chegando uma hora que eu vou tendo assim eu vou ficando muito cansada por causa das informações e tudo vai processando. E no começo eu ficava traduzindo de português para o inglês e então assim acontece isso nesse processo. E sabe o que é mais duro, gente? Quando o corpo tá aqui e a mente tá lá no Brasil, tá na família, tá nos amigos, tá na comida, tá no que as pessoas estão fazendo e você aqui lutando, batalhando. E uma vida que às vezes quem tá lá do lado de fora pensa, nossa, fulano foi morar fora do Brasil, tá estudando, nossa, é rico e não sei o que. Mas assim, às vezes muita gente que vem pra cá juntou dinheiro, pegou dinheiro emprestado e tá numa batalha, tanto de pagar o dinheiro que pegou emprestado lá, quanto de pagar tudo para sobreviver e ficar aqui. Enquanto isso, você tá lutando para pagar o seu aluguel, para fazer as suas coisas. Então, assim, não é simples, não é fácil. E tem um dado aqui, eu acredito que é muito mais, tá? 35% dos brasileiros imigrantes no primeiro ano fica com depressão. Eu acho que o número é muito mais alto do que isso, porque muita gente não procura ajuda, muita gente fica com depressão porque é muita pressão mesmo. Trabalho, escola, pagar aluguel, morar com outras pessoas que você não conhece, morar com pessoas com culturas completamente diferentes. Eu já vi pessoas incríveis desistirem. Eu lembro como hoje, a Ana, o nome dela era Ana, ela era médica infantil, eu não tô lembrando o nome agora, gente. E ela veio passar um ano, tentou, tava trabalhando de várias coisas, aprendeu inglês muito rápido, assim, ela era muito dedicada, gente, fantástica. E depois de um ano ela falou assim, Mari, eu não aguento, eu tô indo embora daqui, eu não vou ficar aqui. Então ela foi embora, mas o objetivo dela era de ficar aqui e exercer a profissão dela de médica. Mas ela não aguentou a pressão e voltou pro Brasil. E outra coisa, tem um outro lado que às vezes as pessoas não sabem, que a gente não escuta, sabe, gente, falar muito, que é a pressão de quem fica. A pressão de muita gente da família. Isso não aconteceu comigo, mas eu tava num grupo bem grande, tá, gente? Inúmeras pessoas me falaram a mesma coisa e contaram isso assim, falou assim, a gente trabalha muito aqui, a gente tá fazendo de tudo pra ficar, pro visto, pagar aluguel, mas a minha família, ela coloca muita pressão em mim. Aí algumas pessoas falaram sobre isso, quando essa pessoa comentou isso, a minha família pensa que eu tô ganhando rios de dinheiro, e essa pessoa começou a falar, e várias pessoas começaram a levantar a mão, meu Deus, eu também acontece a mesma coisa. Que assim, muitas famílias no Brasil pensam que a pessoa tá ganhando aqui fortunas, assim, as coisas assim absurdas e fica pedindo dinheiro.
pede dinheiro para tudo, fica pedindo dinheiro e pondo pressão todo mês. E às vezes a pessoa quer ajudar a família, mas também tem as despesas. As despesas é muito alta. Você ganha em dólar, você ganha mais, mas lembre-se, você também paga em dólar. Quando você vai sair para um café é em dólar, aluguel é em dólar, escola é em dólar. E assim, o visto. Então, assim, a despesa é muito alta para essas pessoas, para a gente, quando a gente vem aqui. E eu ouvi inúmeras pessoas falando a mesma coisa, que no Brasil a família deles ficava mandando mensagem e a expectativa era que eles mandassem dinheiro todo mês. Tem esse outro lado. Então, você que tá me assistindo, então tem muito isso, gente, muito mesmo, assim, que as pessoas pensam, nossa, moro em outro país, então manda dinheiro. E as pessoas... Só que a pessoa não entende que tem toda uma despesa, tem todo um processo aqui também. E muitas vezes essas pessoas que tinham até um cargo muito bom, porque a maioria dos imigrantes que saem do Brasil, eles são bem qualificados, são jovens muito bem qualificados. E quando vem para cá, eles precisam fazer outros tipos de serviço. Ainda tem um problema, a questão psicológica. Você imaginou, você é um médico, você é engenheiro, você trabalha em diferentes áreas. E aqui você precisa trabalhar no restaurante, aqui você precisa trabalhar na limpeza. Isso também destrói a autoestima para a maioria das pessoas. Muita gente ama fazer isso e fica nessa área por aí mesmo. Mas para muita gente é muito assim, a pressão psicológica da gente, dela mesmo, consigo mesma, é muito grande. E eu estava olhando uns dados aqui que mais de 5 milhões de brasileiros moram fora do país, porque eles querem oportunidades diferentes, querem melhorar de vida, e que essas pessoas trabalham em áreas completamente diferentes da área delas. Mas é importante lembrar que essa liberdade, esse novo, o morar fora, ele tem um preço muito alto a pagar. Você está pensando em fazer intercâmbio, você está pensando em morar fora do Brasil, eu não estou te desencorajando, mas se prepara, porque não é simples. Quando você mudar, se você assistir esse vídeo, você vai lembrar o que eu tô falando aqui pra você. É 10 vezes mais intenso. Às vezes vai ser muito, muito mais pressão, porque quando a gente vive, aí você sabe realmente o que aquela pessoa tava falando ou o que aquela pessoa tava comentando. E assim, lembrar que essa liberdade tem um preço. Ele é muito alto, é bem alto mesmo, gente. Eu quis pagar o preço, eu paguei o preço, fiquei um pouco depressiva no começo, fiquei sim, cuidei de mim, cuidei dos meus pensamentos, estudava, me lembrava todo dia qual era o meu foco e por que eu estava aqui, por que eu estava pagando esse preço tão alto, porque eu tinha um sonho e eu não ia desistir. Eu não ia desistir. Meu objetivo era ficar aqui e eu estou aqui. Eu fiquei, mas muita gente tem o objetivo de ficar e não fica, não consegue aplicar para os vistos e tá tudo bem. Mas assim, entenda, nem sempre vai ser o que você espera. Mas para mim, valeu muito a pena e vale a pena porque eu amo morar onde eu moro. Eu moro aqui na Austrália, já faz 7 anos, mas teve um preço a pagar. Eu sempre falo para as pessoas, mas assim, mas não sei o quê. É um preço, tem um preço a pagar. E você tá pronto para pagar o preço? Se sim, se prepare, faça o seu intercâmbio, morar fora, aproveita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês na próxima. Tchauzinho!